Olá, pessoal. Eu sou o professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de Física para a terceira série. Aqui ao meu lado a intérprete Elisângela, que vai ajudar a gente hoje na aula. Okay? Então é o seguinte, esses slides que eu vou apresentar, eles são preparados pela equipe da Secretaria de Educação. Okay? Então vamos lá, gente. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Né? Retomar o conceito de trabalho realizado por uma força. Então, uma força, ela produz trabalho quando ela causa uma deformação no sistema ou então quando ela movimenta esse sistema fornecendo energia cinética. Introduzir o conceito de diferença de potencial elétrico. Nós vimos o que é um potencial elétrico, agora vamos usar o potencial elétrico para o trabalho de uma força elétrica, ok? Compreender as relações matemáticas do trabalho da força elétrica, entender as relações dos sinais do trabalho da força elétrica e as conversões de energia que ocorrem em uma carga elétrica com seu deslocamento, ok? Então vamos lá, vamos detalhar isso. Então olha só, você já deve ter empurrado na sua casa, né, um sofá, ou empurrado uma caixa, ou então carregado uma mesa, coisa assim. E quando você faz isso, você faz uma força para deslocar o objeto. Bom, na verdade, você está oferecendo energia para esse objeto e ele deveria ganhar energia cinética, que é aumento da sua velocidade, uma aceleração, um aumento da velocidade contínuo ao longo da aplicação da força. Mas por que isso não ocorre no nosso dia a dia? Porque ao empurrar uma mesa, essa mesa não fica acelerando a todo momento que eu empurro. E às vezes eu percebo que ela mantém a velocidade constante, inclusive. Nós temos o atrito. O atrito é um ladrão de energia, né? E aliás, ele rouba essa energia e não devolve. O atrito não é uma força conservativa como a gente está acostumado, né? Quando você empurra, por exemplo, um arco, flecha, ou quando você deforma um objeto que é elástico, ele devolve essa energia, ele volta ao normal. Ou quando você joga uma pedra para cima, a pedra volta, né? Porque a força gravitacional é uma força conservativa também. A força elétrica, quando você aproxima duas cargas positivas, as duas se repelem e voltam à posição original. Ou então, quando você coloca uma carga negativa e positiva, você afasta as duas, a tendência é voltar novamente à aproximação. Então isso ocorre porque são forças conservativas, mas o atrito não. Uma vez que o atrito rouba essa energia, o que ele causa é um aquecimento no ambiente, uma energia térmica, os materiais aquecem com o atrito, né? Se você está com dúvida disso, pega seu braço, esfrega no outro, você vai perceber que aquece, ok? Bom, gente, quando você empurra uma caixa, então você realiza um trabalho, mas essa energia cinética não aparece, né? Porque o atrito rouba essa energia, tá? Bom, quando você faz uma força ao longo do deslocamento na mesma direção, você pode fazer o cálculo do trabalho multiplicando a força pelo deslocamento. Lembre-se, cuidado, a força tem que ter a mesma direção do deslocamento, certo? Bom, gente, você consegue identificar, né, qual força realiza trabalhos sobre a maçã, fazendo-a cair da árvore? Então eu tenho uma árvore e tem uma maçã que cai dessa árvore. Neste caso, o ar não é tão expressivo a ponto de roubar toda a energia cinética da maçã, não tão rapidamente. Então você percebe que a maçã sai do repouso e aumenta a velocidade durante a queda. Então ganha energia cinética. Se ela ganha energia cinética, alguém realizou o trabalho sobre ela. Quem foi a força que fez esse trabalho, que transferiu essa energia para a maçã? Qual força fez o trabalho mecânico? A força-peso da maçã. Ou seja, a força gravitacional com que a Terra atrai essa maçã. Né? A força-peso, pessoal, quem aplica é a Terra. Lembre-se, pela lei da ação e reação, nunca a maçã pode exercer uma força sobre ela mesma. Não é a massa dela que exerce força sobre ela mesma. É um agente externo. No caso,
o campo gravitacional da Terra. A Terra atrai a maçã com uma certa força. E essa força, ao longo dessa altura, provoca um trabalho mecânico e a maçã ganha energia cinética. Então, gente, é o seguinte, só lembrar também que, no caso, se eu colocar a maçã lá novamente, né? Se eu erguer a maçã e colocar no galho novamente, ela vai cair e devolver essa energia que eu gastei para levantá-la, né? No fundo, toda a energia que a árvore teve, gastou, né, para erguer essa maçã, entre aspas, que a árvore ergueu a maçã, é devolvida em poucos instantes pela gravidade, né? A gravidade dissipa essa energia em poucos instantes. Bom, o que é trabalho mecânico, então? Vamos lembrar que trabalho mecânico é a transferência de energia através de uma força. Por que mecânico? Porque força é definido pelas leis da mecânica. Vamos lembrar as leis da mecânica? Primeira lei da inércia, lei de Newton. Segunda lei da força de Newton, que diz o quê? Que uma força provoca uma aceleração, uma alteração da velocidade do corpo. E a terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Toda ação exige uma reação para ela existir, né? As duas, ação e reação, aparecem aos pares, sempre instantaneamente, uma à outra. Então, olha aqui, ó, eu tenho um corpo A que aplica uma força no corpo B, transferindo energia para o corpo B. O corpo B tem um aumento positivo da sua energia, enquanto o corpo A vai ter uma redução da sua energia, né? Então, como aqui nós temos que tomar cuidado, tem uma lei que eu não coloquei aqui, mas é extremamente importante, a lei da conservação da energia. O total de energia do sistema tem que se manter constante. O que eu estou dizendo? Que o corpo A não pode criar energia para oferecer para o corpo B. Ele tem que gastar a sua energia se ele vai transferir energia para o corpo B. Portanto, a sua energia tem que cair. Se ele transferiu energia para o corpo B, sua energia tem que cair, enquanto a energia do corpo B tem que aumentar. Tá? Então, quem sofre um trabalho mecânico positivo, recebe energia. Ok? Então, olha só, duas cargas elétricas podem realizar trabalho entre si? Podem. Elas não aplicam força entre si? Então, podem trocar energia através do trabalho mecânico. Então, olha só. Se você... agora, para você poder entender isso melhor, vamos pensar no exemplo do menino aqui, atirando com o estilingue, né? Quem já sabe, o estilingue, você pega lá, o pessoal chamava de seta. Pega a seta, o estilingue, estica o elástico, coloca a pedra e solta, né? Então aqui você está fazendo um processo de força, causando uma força elástica aqui na mola, no caso do elástico, e essa força elástica vai devolver a energia que você gastou para esticar a seta. Então houve uma conservação de energia. A força elétrica também é conservada. Também, se você aproximar duas cargas elétricas, uma positiva da outra, quando você soltar, elas devolvem esse trabalho mecânico que você realizou, ok? Para aproximar as cargas. Então, olha só. Trabalho mecânico. O que acontece então quando eu estico um estilingue? O trabalho mecânico vai se transformar em energia potencial elástica, que depois é devolvida em forma de energia cinética para o material que eu estou lançando ali com a seta, né? Portanto, a força elástica realiza um trabalho, no início, eu faço um trabalho positivo sobre a pedra, e a força elástica faz um trabalho negativo sobre a pedra, fazendo com que ela ganhe energia cinética, né? Reduz a energia potencial para ganhar energia cinética. Então aqui nós temos um exemplo da aplicação disso no dia a dia, com cargas elétricas, o efeito estilingue, né? O que o estilingue faz mesmo? Lança objetos. O que ela faz é concentrar a energia potencial elástica para depois lançar essa energia de uma vez em energia cinética. Dá para fazer isso com cargas elétricas? Dá. Então nós temos aqui três cargas elétricas positivas, Q1, Q2 e Q3, iguais, módulos iguais, num triângulo equilátero. Veja que os lados são iguais no triângulo. E eu quero saber aonde eu vou pôr uma carga de prova Qzinho positiva para ser lançada igual um estilingue, né? Aonde que eu vou ter maior concentração de energia potencial elétrica, no ponto A ou no ponto B? Justifique sua resposta.
tempo para você fazer, já volto para explicar. Então, gente, quem fez direitinho lembrou do seguinte: a energia potencial elétrica, ela é mais alta quanto maior o valor das cargas elétricas que interagem. Então, tem que aumentar o valor das cargas, Qzão, ou o valor da carga Qzinho. E no caso aqui eu não posso fazer isso. O problema não me deu essa liberdade. O problema só te disse de movimentar a carga Qzinho, ou seja, mudar a posição. E aí você tem que lembrar o seguinte: quanto mais próximas as cargas, no caso de cargas positivas, mais alta a energia potencial elétrica. Portanto, a posição em que a carga Qzinho ficar mais próxima das cargas é a posição
que vai ter maior energia potencial elétrica. Portanto, o ponto A é o ponto mais adequado porque a carga vai ficar mais próxima das 3 cargas elétricas, ok? Desta forma, eu vou ter então uma resultante de forças, ou melhor ainda, um empurrão para a região de menor energia possível, que seria para a direita. Ou seja, a energia potencial, quando ela fica alta, a tendência é ela se esvaziar, né? A natureza não gosta de ficar com energia acumulada, tá? Isso é uma lei, uma das leis que trabalha com isso é a lei segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, né? A lei que diz que a energia tende a se dissipar, né? Não se acumular e sim se dissipar. Os materiais tendem a esfriar e não se aquecerem, né? Então, a tendência é ocorrer uma dissipação de energia no sentido de virar energia cinética para a direita. As forças aqui vão atuar, as forças elétricas, com a resultante bem aqui no centro desse polígono que eu desenhei aqui, ok? Então, acontece o quê? Acontece que essa carga vai ser lançada com alta energia cinética para fora, ok? Bom, aonde se usa isso? No para-raio. Vocês nunca perceberam que o para-raio tem 4 pontas? Ou tem alguns que tem só 3 pontas. Mas sempre tem uma ponta no meio e 2 pontas na lateral. Ou 3 pontas nas laterais, tá? Ou seja, isso para quê? Para causar o efeito Stirling, tá? Então você tem aqui cargas que se acumulam nas pontas e essas cargas interagem, aumentando a energia potencial na ponta de cima, fazendo com que ela ganhe energia suficiente para escapar, para ser lançada como um foguete para cima, ou para captar, né, a carga atmosférica, tá? Lembrando que o para-raio, tá? Diferente do que muita gente pensa, o para-raio não é feito para receber raio. Se cair um raio no para-raio, destrói o para-raio. O para-raio não é feito para receber raio. Para-raio é feito para evitar a existência do raio, tá? Um assunto que pode ser trabalhado em outro dia, ok? Bom, diferença de potencial. Nós temos aqui então, como eu falei para vocês, aqui o para-raio é feito para aumentar o potencial naquela ponta, né? Mas o que significa aumentar o potencial elétrico, a energia potencial elétrica, né? Significa o seguinte, ó, para fazer uma analogia e você entender melhor, quando a gente faz uma caixa d'água no alto, né? Nós aumentamos a pressão, que na verdade aumenta a energia potencial, né, gravitacional dessa quantidade de água. Isso vai facilitar com que essa água tenha energia cinética durante a queda. Então essa energia potencial vai ser convertida em energia cinética durante a queda. Isso pode ser usado, por exemplo, para movimentar uma turbina, em que eu posso usar a lei da indução eletromagnética de Faraday para transformar esse movimento da turbina em força elétrica, em energia elétrica, ok? Então eu posso converter essa energia cinética em energia elétrica. Tudo bem? O que acontece aqui durante a queda, gente, o que é importante você notar aqui nessa analogia, é que enquanto a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Tá? Então essa água aqui, ó, que está sofrendo o trabalho da força gravitacional, recebe um trabalho que, veja que a força é para baixo, o deslocamento é para baixo, eu tenho então um trabalho positivo sobre a água. E o trabalho positivo vai fazer o quê? Vai fazer com que a energia potencial se transforme em energia cinética. Tá? Então, trabalho positivo significa variação da energia cinética positiva, quer dizer que a energia cinética vai aumentar. Tudo bem? Então, olha só. Mesma coisa acontece com as cargas. Se eu aproximar essa carga para cá, eu vou aumentar a energia potencial. Eu vou aumentar a energia potencial. Se eu aproximar a carga da carga de prova positiva da carga positiva. Eu vou aproximar, eu vou aumentar a energia potencial. Então seria a mesma coisa que elevar a água na caixa d'água. Ok? Agora, se eu soltar isso daqui, a força elétrica vai fazer um trabalho positivo sobre a carga. Vai diminuir a energia potencial e vai aumentar a energia cinética, tá? Então essa carga vai sofrer um trabalho positivo. Então quando a carga elétrica sofre um trabalho positivo, eu tenho um aumento da energia cinética e uma redução da energia potencial elétrica,
ok? Então, olha só, tome cuidado. Se a carga fosse negativa, o aumento da energia potencial não seria trazê-la para próximo da carga positiva, seria afastá-la. Se a carga for negativa, é o oposto, tá? Se a carga for negativa, afastá-la aumenta a energia potencial. O trabalho será negativo ao afastá-la e será positivo ao aproximá-la. Tudo bem? Tome cuidado com isso. Tá, uma coisa bem importante. No ponto A, eu tenho um alto nível de energia potencial elétrica, ou seja, energia, podemos também traduzir como potencial elétrico. Tem um alto potencial elétrico aqui. Quer dizer que essa carga tem um alto potencial elétrico para oferecer uma alta energia potencial elétrica. Então, no ponto A eu tenho um alto potencial elétrico, no ponto B um baixo potencial elétrico. A diferença entre esses potenciais, nós chamamos de diferença de potencial, DDP ou UAB, tá? Então, U seria a diferença de potencial. Essa diferença de potencial elétrico me dá o seguinte, me dá o trabalho que a carga vai sofrer no processo. E o trabalho é carga vezes variação dos potenciais, ok? Lembrando que é a diferença do potencial do ponto que ela vai ao ponto que ela chega. Vamos fazer exercício? Uma carga elétrica de 2 coulombs é elevada de um ponto com potencial 5 volts para outro ponto de potencial elétrico 15 volts. Qual é o trabalho da força elétrica nessa situação? Houve que tipo de conversão energética na situação envolvida? Ok? Tempo para vocês fazerem, já volto para explicar. Ok, gente, então é o seguinte, ó. Se você observou, a carga elétrica que vai ser carregada, a carga de prova, é 2 coulombs. E o potencial vai de 5 volts para 15 volts. Vai do potencial baixo para o potencial alto. Ou seja, aqui nós já sabemos que que essa carga está indo contra, aumentando o potencial. Ao ser levado do potencial baixo para o potencial alto, está ganhando energia potencial. Ok? Então o trabalho vai ser 2 vezes 5 menos 15. 5 é o ponto de partida, 5 volts. Ponto de chegada, 15 volts. Então vai ficar 5 menos 15, 10 volts. 10 volts vezes 2, 20 joules. Menos 20 joules. Não é menos 10, é menos 20. Ok? Então vai ter o que então? Nós vamos ter um trabalho negativo, né? Um trabalho negativo significa que o corpo perdeu energia cinética, ele aumentou sua energia potencial elétrica, como eu tinha falado. Bom, gente,
Nós vimos então que o trabalho positivo induz uma conversão de energia cinética na carga. Nós vimos que o trabalho negativo significa uma conversão de energia potencial, um ganho de energia potencial pela carga. E vimos como calcular usando a expressão do trabalho, matemática. Obrigado, gente, pela aula. Até a próxima.